suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos iniciando mais um dia, começo de semana. Hoje é segunda-feira, 13 de julho. Hoje é dia do engenheiro sanitário ou do saneamento. E como nós precisamos de orar pelo país, principalmente para que nós, nesse novo normal, possamos superar esse problema que a nação se arrasta há décadas. Também vamos orar nesse instante pelo nosso presidente e pela sua saúde, para que Deus possa dar vigor e Ele possa continuar dirigindo os destinos desta nação sobre as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até porque ele tem o temor a Deus. É um dos presidentes que realmente tem como slogan a família acima de tudo, Deus acima de todos. Vamos orar também pela saúde do nosso país. O Brasil está enfermo também, precisando de nós clamarmos, jejuarmos e intercedermos pela nação, como nós o faremos agora. Pai, queremos te agradecer por esta oportunidade, quando abrimos os ouvidos da alma e do nosso coração para recebermos a tua inspirada palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, quando estamos iniciando mais um dia e mais uma semana que o Senhor está nos presenteando. Obrigado pela saúde de cada um de nós. E também te pedimos por aqueles que estão enfermos e em especial pela saúde do nosso presidente. Abençoe também o nosso país, tão rico, tão vasto, tão imenso. Porém, precisamos realmente de superarmos as dificuldades, as crises pelas quais nós estamos passando, tanto na área política, quanto na área da saúde, como também na área social. Tem misericórdia da nossa nação. Abençoe a todos quantos estão conosco nesta manhã. É o que nós te pedimos. Já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Dentro de instantes estaremos ouvindo o presbítero Oséias. Ele é presbítero da nossa igreja, dirigente da congregação da Torre. E hoje ouviremos a primeira parte de uma mensagem muito consubstanciosa ministrada por ele em nossa igreja. Também nós vamos ainda no finalzinho deste programa ter a oportunidade de ouvir Irit Ifter. É uma cantora judia e ela canta e encanta com a sua voz melodiosa. Portanto, fiquemos agora com o presbítero Oséias. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, te somos gratos porque o Senhor tem nos guardado e preservado. Muito além, Senhor, da saúde, muito além da nossa integridade e incolumidade física. O Senhor tem nos preservado, ó Pai, em suas mãos, do pecado, do maligno. Ó Deus, obrigado por isso. E assim o Senhor há de nos preservar até aquele dia do Senhor, onde nos apresentaremos e estaremos para sempre com o Senhor em toda a eternidade. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por essa certeza. Ó Deus, e nós nos alegramos, como Paulo diz, Senhor, alegrai-vos na esperança. E isso nos traz regozijo, no nome de Jesus. Deus, mas aqui, ó Deus, nesse terra ainda cheia de pecados, cheia de incerteza e insegurança, ó Deus, nós queremos clamar, pedir tua misericórdia, a tua bênção, a tua compaixão. Ó Deus, agora pelo retorno das atividades da igreja, essas atividades religiosas, no nome de Jesus. Vem abençoando para que a partir de domingo, ó Deus, teu povo se reúna, ó Pai, como igreja, como teu povo, e possa ser uma reunião abençoada, ó Deus, sem transtornos. Ó Pai, aquelas pessoas que puderem estar presentes, Senhor, venha abençoando para que elas venham
com o coração desejoso de te adorar. Deus, aqueles que não podem estar por fazer parte do grupo de risco, vem também trazendo a tua bênção, a tua paz, para que possam ficar em casa, acompanhando de alguma forma, ó Deus, e sendo grato a Ti, ó Deus, porque o Senhor é misericordioso. Deus, vem fazendo com que seja um momento de alegria e regozijo, e acima de tudo, ó Pai, de reconhecimento do Teu poder, ó Pai, de alegria de estar de volta, ó Pai, se reunir como o Teu povo. Deus, no nome de Jesus, vem nos abençoando, para como igreja, confiar mais em Ti, Te amar mais, buscar mais, viver uma vida santa, ó Pai, no nome de Jesus. Também nós queremos orar, ó Deus, pelo Senhor Pedro, em nome de Jesus, que ele está ou estará sendo submetido à cirurgia, ó Pai, nesse período noturno. Em nome de Jesus, vem guardando, protegendo a sua saúde, a sua vida, ó Deus, para que depois de alguns minutos, horas, Senhor, ele possa sair daquele centro cirúrgico, ó Deus, com a sua saúde estabelecida, ó Pai, no nome de Jesus, com o seu problema sanado para a Tua glória, ó Pai, nós Te pedimos isso. Te pedimos por aquela senhora lá do Rio de Janeiro, ó Pai, que não foi nem informado o nome, mas o Senhor sabe quem é, ó Deus, que precisa do Teu apoio, que precisa do Teu auxílio, da Tua, ó Deus, providência sobre a vida dela. Toma em Tuas mãos aquela senhora. Toma, ó Deus, as nossas congregações, cada um dirigente, cada um oficial, cada um membro, congregado, cada idoso, adulto, criança, jovem, ó Deus, para que ao retornar às atividades, possa retornar com mais empenho, amor, ó Deus, dedicação, devoção à Tua causa, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, por tantas e tantas famílias que estão enlutadas aqui na nossa cidade, estado, país, no nome de Jesus. Vem com Teu consolo, conforto, ó Espírito Santo de Deus. Sobre aqueles que ainda estão hospitalizados, tem misericórdia, restaura a saúde dessas vidas. Pai, mas no nome de Jesus, salva vidas, transforma vidas, resgata da mão de Satanás, do império das trevas, Senhor, nesse período, onde muitas pessoas estão aflitas, temerosas, mas a Tua palavra continua a mesma, salvando e resgatando o pecador. Então, transforma e salva vidas para a Tua glória. Colocamos diante de Ti nosso jovem Isaac, em nome de Jesus, traz a Tua bênção sobre ele, a Tua restauração da sua saúde e recuperação, a pequena Aurora, ó Pai, seu crescimento, desenvolvimento no nome de Jesus, dos nossos idosos, Senhor, da sogra do irmão Giovanni também, no nome de Jesus, estende Tuas mãos sobre ela, ó Pai, e tantos outros que nós não lembramos, mas o Senhor conhece a cada um desses casos. Com Tua misericórdia, alcança essas vidas. É essa oração que Te fazemos, por Cristo Jesus pedimos, amém. Queridos, vamos mais uma vez fazer a leitura do texto dessa noite. Nós estaremos dando continuidade àquela série de exposições na carta aos Colossenses. Hoje nós temos como um subtítulo, ou o título da mensagem de hoje, as virtudes advindas da transformação pela palavra. E acompanhe conosco o texto que já foi lido na abertura desse culto. Capítulo de número 3, da carta que Paulo escreveu aos Colossenses, a partir do versículo 12 até o 17. Diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade e humildade, de mansidão, de paciência. Suportem uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o hábito no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Queridos, nós estamos aqui fazendo a exposição da carta aos Colossenses e já estamos chegando na parte final. É interessante que nós podemos observar, em boa parte das cartas que Paulo escreve, ele desenvolve os argumentos teológicos, os embasamentos, os fundamentos para toda a teologia, todo o ensinamento cristão, e depois ele mostra a prática de como aquilo deve ser feito, como
fazer. E nós já estamos chegando na parte prática dessa carta aos Colossenses. Você deve estar lembrado, se tem nos acompanhado, se não tem nos acompanhado, depois dá uma olhadinha aí na playlist e veja as pregações anteriores, que a carta aos Colossenses foi escrita por Paulo, que não foi o plantador dessa igreja, e lá estava tendo uma heresia, a heresia dos Colossenses, que era uma mistura de gnosticismo com judaísmo, com práticas ascéticas, e isso estava influenciando a igreja na localidade. E Paulo vai apresentar a supremacia de Cristo, como Cristo é o único, supremo, superior, preeminente em toda a história, em toda a vida da igreja em todo o mundo. Então, vocês viram aqui conosco, nos acompanharam semana passada, na quinta-feira, nós mesmo estivemos aqui, trazendo para os irmãos essa ideia posicional que nós estamos em Cristo. E aí, Paulo traz um embasamento da santidade, porque nós estamos em Cristo. Lembra? Por estarmos em Cristo, nós devemos viver uma vida santa, afastada de práticas pecaminosas. Alguns, de uma linha legalista, talvez vai entender, não, depois de salvo, nós temos que praticar certas coisas, nos abster para nos mantermos, ou para chegarmos ao nosso objetivo. Mas Paulo mostra que não. É pelo fato de nós já sermos salvos em Cristo Jesus, por estarmos em Cristo, o Filho de Deus, aquele que é adorado, aquele que tem a mesma essência do Pai, aquele que tem a plenitude do Pai, por estarmos nele, por sermos esse novo homem, é que nós devemos ter uma vida santa, uma vida modificada. E você vê aqui a identificação, nós estamos identificados aqui na terra com Cristo, com a morte de Cristo. Cristo morreu e nós morremos para o pecado, então nosso corpo deve estar, vamos dizer assim, sepultados para o pecado. Jesus mesmo diz, quem quiser vir após mim deve tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir. A ideia de cruz, a ideia de mortificação, morrer para as suas vontades. Nós estamos identificados com Cristo, com sua morte, mas estamos também identificados com Cristo na sua exaltação. Cristo está na glória. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo lá também. Toda sorte de bênçãos nas regiões celestes foram dadas a nós através de Cristo, e nós devemos pensar nas coisas de Cristo. Nossa vida está oculta em Cristo, Cristo está no céu, nossa vida também reflete lá, o pensamento de lá. Então nós devemos entender isso, nós identificamos com Cristo, quer na terra a mortificação, quer no Cristo uma vida nova voltada para Deus. E nós vemos aqui nos versículos de 5 a 11, Paulo dizendo que a vida velha, ele manda como se fosse desvestir, tirar uma roupa, porque é aquele homem natural, o homem carnal, o homem segundo Adão, carregando todos aqueles pecados. E Paulo mostra uma lista de 5 pecados, depois ele escreve outra lista de mais 5 pecados, e essa lista poderia ser bem mais extensa. Ele aqui não está colocando todos os pecados, é claro, e ele diz que isso deve ser desvestido, deve ser tirado do nosso corpo. Em compensação, por sermos um novo homem, ou para aqueles crentes a quem escrevia serem pessoas renovadas, salvas, novas pessoas em Cristo, nova criação, deveriam se revestir de algumas qualidades, sabe? E Paulo dá continuidade a esse pensamento. Se ele falou daquilo que deve ser tirado, deve ser despojado, ele vem falando daquilo que a gente deve revestir agora. Imagine só você vestido e vai colocando mais acessórios. Talvez seja mais ou menos essa a ideia. E Paulo diz, versículo 12: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Paulo começa a dizer da condição daquele povo, daqueles irmãos lá em Corinto, naquela época, eles como povo de Deus. E Paulo diz, como eleitos de Deus, como santos de Deus, como amados por Deus. Paulo diz quem era aquele povo. Aquele povo era um povo eleito por Deus, aquele povo era um povo santo, separado por Deus e para Deus, era um povo amado por Deus. Queridos, isso também reflete em nós. Como igreja, nós fomos eleitos. Que coisa boa.
A ideia da eleição, irmãos, indica a questão de uma seleção, de uma escolha dentre todos da humanidade, Deus vindo com sua graça e nos escolhendo, detalhe, antes da fundação do mundo. Agora, essa escolha é livre. Deus, na sua soberana graça, de forma livre, incondicional, nos escolheu. Não que nós tivéssemos méritos, não que nós tivéssemos alguma qualidade, mas Ele, na sua infinita graça, resolveu nos amar. Nós pobres pecadores, como Paulo mesmo escreve, nós inimigos, antes inimigos de Deus. E Ele, na sua graça, resolve nos chamar, resolve nos eleger em Cristo Jesus. Moisés escrevendo no seu 5º livro, Deuteronômio, falando sobre o povo de Deus, no Antigo Testamento, Deuteronômio 14:2 diz: vocês são o povo santo do Senhor, o seu Deus. O Senhor os escolheu dentre todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serem o seu próprio povo. Deus escolheu o seu povo e fez dele totalmente seu. Acho maravilhoso, queridos, porque Deus, Ele não levou um povo para o Egito, fez com que o povo saísse do Egito, para a partir de então, aquele povo, Deus fazer dele. Deus libertar um povo para que, agora liberto, aquele povo começasse a caminhar para ser dele. Pelo contrário, Deus libertou porque era o seu povo. Deus não libertou o povo de Israel para ser o seu povo. Pelo contrário, Ele libertou porque já era o seu povo. Isso é algo maravilhoso. Isso mostra a escolha de Deus, a eleição, nosso Deus. Efésios, carta escrita no período semelhante a essa que estamos estudando, no capítulo 1, versículo 4, que o próprio apóstolo Paulo escreve. Ele diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Que bênção! Que bênção! Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Não foram obras que nós praticamos, não foi a nossa fé que era forte o suficiente demais, não era eu e você que era bom o suficiente. Não, nós somos pecadores. O nosso pecado nos afasta de Deus, mas Deus, na sua infinita graça, resolveu nos amar e nos salvar. Paulo diz a esse povo: portanto, eleitos de Deus. Mas não só isso, diz também santos. Deus resolveu escolher para si um povo, queridos. Deus fez para si a sua própria família. Ele separou esse povo, que é a igreja, para que esse povo possa andar em santidade e refletir a sua glória. Nós vemos que Israel foi escolhido, e vemos isso no Antigo Testamento, para refletir a glória de Deus, para viver em santidade. Nós temos um livro falando sobre a vida voltada para Deus, voltada a Deus em santidade, o livro de Levítico, santidade ao Senhor. Mas Israel falhou nessa forma de refletir ao mundo essa santidade. Nós, como povo de Deus, igreja, nós somos chamados a refletir essa santidade, a glória de Cristo a esse mundo. Nós somos santos, somos separados por Deus, somos separados também pelo próprio Deus. Mas não só isso, Paulo diz para aquele povo, e também, irmãos, nós somos também como igreja, eleitos de Deus, santos e amados. Essa ideia, irmãos, de amado, remete lá, tem raízes lá no Antigo Testamento, no próprio Israel. O profeta Isaías, bem como o profeta Oséias, fala algo sobre o amor de Deus pelo seu povo. Isaías, no capítulo 5, diz: cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito de sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa coluna fértil. E aí sai descrevendo o amor. Mas no Novo Testamento, essa questão de povo amado é bem dirigido, queridos, a Jesus, como filho amado de Deus. Israel, sendo um filho, prefigurava ou apontava para Jesus, o verdadeiro filho de Deus, amado por Deus. Lembra quando Jesus é batizado? Diz Mateus capítulo de número 3, versículo 17: eis, após aquele momento do batismo, que uma voz dos céus dizia: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me compraz. O filho amado de Deus. Mateus capítulo 18,
12, versículo 18: eis aqui o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada, farei repousar sobre ele o meu espírito. Isso o evangelista Mateus, ele usando um texto lá de Isaías, e ele anunciará juízo aos gentios. Lucas escrevendo no capítulo 9 do Evangelho, segundo ele escreveu, versículos 34 e 35, enquanto ainda falava, veio uma nuvem, os envolveu e ficaram com medo ao entrar na nuvem, e dela veio uma voz que dizia: esse é meu filho amado, eleito, escutem o que ele diz. Essa ideia de amado no Novo Testamento aplica-se em primeira instância a Jesus, e ele atribui a nós, como através dele, das bênçãos que ele conquistou, ele imputou a nós. Nós somos chamados de amados através de Cristo Jesus. Povo eleito, povo santo e povo amado através de Cristo Jesus. Mas Paulo prossegue, falando para aqueles irmãos lá de Colossos, que aquela seita dos colossenses, aquela heresia dos colossenses, estava falando que para ter uma vida onde ele teria um insight, onde ele poderia se aproximar de Deus, precisaria de algumas práticas ascetas, precisaria abandono de certas coisas, precisaria de uma linha gnóstica, conseguir um conhecimento, algo transcendental, que só iniciados poderiam ter acesso. Paulo vem dizendo, para ter essa vida diferente, Paulo mostra que a igreja lá de Colossos, ela não deveria seguir aquelas práticas, mas sim outra. Se era para desvestir, era para despojar e tirar daqueles pecados, por outro lado era para se revestir, colocar, vestir. E ele diz no versículo 12, de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Essa primeira virtude que Paulo descreve aqui, essa profunda compaixão, ou dependendo da tradução, vai dizendo ternos afetos de misericórdia, ou como diz na versão corrigida e fiel, diz de entranhas de misericórdia. É algo que é de lá dentro, queridos, sabe? Essa profunda compaixão. Os antigos, nos tempos antigos, entendiam que as emoções vinham não como a gente fala do coração, como a gente usa essa expressão, mas sim das entranhas, de lá de dentro, do estômago, do intestino, tá entendendo? É que vinha as emoções. Então essa é a ideia, algo lá de dentro mesmo, profundo. E essa compaixão que a Bíblia, que Paulo diz que os colossenses devem ter, seria algo semelhante que nós vemos aquela compaixão que José tem por seu irmão Benjamim, tem por seus demais irmãos, aquela compaixão profunda demonstrada por Davi a Jonatas, Davi a Mefibosete, é uma simpatia pela necessidade dos outros, não é algo superficial. Agora é interessante, queridos, que nós vemos essas virtudes e elas estão voltadas para o convívio relacional, os relacionamentos. É uma simpatia profunda pelas necessidades do outro. Mas não só a compaixão nós devemos nos revestir, mas também de bondade. Paulo diz para aqueles crentes lá de Colossos, ser vista de bondade, e a bondade aqui é a ideia do oposto da maldade, ou da malícia, ou da perversidade. Sabe, a bondade, ao que toma a iniciativa em responder generosamente às necessidades dos outros. Sabe qual é a ideia, para deixar bem fixa para nós, a ideia de bondade? Lembra da história do bom samaritano? Onde alguém conhecedor da lei, aplicador da lei, orientador, professor, alguém que ensinava a lei, um sacerdote, que representava o povo diante de Deus, ao ver aquele homem caído, não lhe presta ajuda. O levita que estava envolvido com toda a parte cultual,
com toda a cerimônia religiosa da época de sacrifício e ofertas e culto a Deus, ele também vê aquele homem naquela situação, mas não lhe presta ajuda. Mas passa um homem, sendo ele samaritano, ele teria, alguns tinham aversão, judeu e samaritano. Acredito que você, telespectador, foi profundamente enriquecido pela palavra do nosso irmão presbítero Oséias. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. Muros anciões, férteis campos teus, passado e presente, a história ali nasceu. Trilha anciã, incomparável chão, os chovarsons chamam por todos pelo ar. Nunca esquecerei, para sempre te exaltar, o canto de Zion, eterno a proclamar. Fé de gerações em nossos corações, o centro do mundo, de Deus eterno plano. Israel, Israel, terra de promessas, fervor do coração. Israel, Israel, Santa preciosa, vamos proclamar, e em tua presença o mesmo não serás. De Deus a humanidade moveu o mundo todo, depois da ansiedade Zion se revelou, terra prometida, sagradas mãos de Deus, eras de esperança, para sempre teu altar. Israel, Israel, terra de promessas, fervor do coração. Israel, Israel, Santa preciosa, vamos proclamar, e em tua presença o mesmo não serás. E do alto monte Hermon ao fundo no mar morto, das praias e areias do mar da Galileia, dos vales do Jordão até Jerusalém, a terra louvarás, e o mesmo não serás. Serás em Israel, Israel, terra de promessas, fervor do coração. Israel, Israel, Santa preciosa, vamos proclamar,